Olá, nós somos os Descomplicados e hoje a gente vai conhecer o William, que é da empresa Lima Artigos em Madeira, e a gente vai ajudar ele a sair do 0 a 0 e começar a ter resultado na sua empresa. A história do William é incrível, é muito legal, tem uma história por trás de empreendedorismo muito legal e muito bacana para a gente se inspirar. E hoje eu, o Diogo e o Gil vamos tirar o Lima Artigos em Madeira do 0 a 0. O William respondeu um questionário que a gente enviou anteriormente, respondendo algumas dúvidas que a gente tinha sobre a empresa. E a gente ficou com mais dúvidas ainda. Então, assim, lembrando que a gente conversou lá no início, que tem todo um processo, né, que vai fazer o Diogo, que contextualiza, né, o fio da meada para a Aline e para o Gil. A gente ficou com algumas dúvidas que a gente quer compartilhar contigo para que tu nos responda e aí a gente, sim, possa te entregar o caminho das flores. O caminho das pedras é bom, né? Ou o caminho da madeira aqui, talvez. Exatamente. Então, assim, William, uma das coisas que, obviamente, o questionário que a gente fez, ele acaba sendo superficial. Era para começar a conhecer a Lima, né? E aí, dando uma olhada e entendendo que o teu negócio é um negócio de indústria, né? Eu acho que tem sempre oportunidade de dentro da indústria em trabalhar em processo, em trabalhar em custos. Então, grande parte das minhas perguntas agora, elas vão ser para começar a entender um pouco como é que é o processo de vocês, tá? Em especial, porque é muito natural em empresas que crescem organicamente ou por necessidade e em família, né? Que algumas coisas sejam feitas por comodidade ou por não necessariamente com o penso que você comentou para a gente que você pôs em começar em marketing digital e tudo mais. Então, como eu não sei, eu quero saber. Então, me explica um pouco como é que é o processo de vocês da compra à entrega. Não precisa você entrar no detalhe, vai, sabe? Tipo, me dá um exemplo, por exemplo. Sim, por exemplo, de forma resumida. Assim. Isso. Tá. A compra dos materiais, ela é feita por mim, né? Ainda ela é feita por mim. O material chega até a empresa, vai para a produção de acordo com os pedidos que a gente recebe, né? A gente vai recebendo uma planilha de pedidos. E como a gente hoje não trabalha com estoque, a gente produz na medida que os pedidos vão chegando, mas, obviamente, a gente sabe mais ou menos o que costuma sair mais, então, peças pré-selecionadas a gente já vai produzindo ela em mais escala, né? Então, chega o material na empresa, e é começada a confecção de acordo com aqueles pedidos que estão ali em abertos. Depois de confeccionados, eles vão para a parte de finalização, de pintura. Depois da pintura, eles passam por uma fase de inspeção, né? Peça por peça, ela é verificada antes de ser embalada. Vai para a questão de embalagem. Depois o correio vem, faz a coleta e chega na casa do cliente. Né, correio ou transportadora. Hoje a gente tem contratos com todas as transportadoras também para atender coisas maiores. Né? Legal, você já respondeu uma das minhas perguntas, que era a questão de estoque, então é super importante isso. Tá? Tu comentou sobre as peças e o material. Hoje tu compra a madeira bruta e pura, ou tu já compra algumas peças pré-prontas em madeira e para fazer a... Como a gente trabalha com a madeira bruta, né, que seria a madeira direto da marcenaria, ela vem bruta mesmo, ela vem só com o desbaste, né, necessário que a gente precisa, porque a gente trabalha, por exemplo, ali os cabides a gente trabalha com 1 centímetro de espessura, e essa madeira no mercado ela não existe, né, ela precisa ser confeccionada, então, através do desbaste, então ela chega com o desbaste, mas depois todo o processo ele é conosco. Entendi. E aí, então, assim, tu já respondeu uma pergunta que eu tinha. Uma outra coisa, eu dei uma olhada no site e tudo mais, e no próprio questionário, você fala que o cabide, né, ele é o top, mas que vocês queriam focar um pouco nas espreguiçadeiras, né, que não conseguiram botar esse produto assim tão na rua. Mas quantos produtos vocês trabalham hoje? Em média, o nosso portfólio hoje, a gente trabalha com os cabides. Os cabides eles têm uma variação grande. Eles têm uma variação grande. Depois a gente tem as espreguiçadeiras, tem os caixotes, os cabideiros.
fala assim os produtos que mais são vendidos, né? Então, em torno assim, eu acho que todo o nosso catálogo ele gira em torno de uns 10 produtos. Tá, legal. Deixa eu só te fazer uma pergunta, aproveitando, que tu comentou pra gente antes que tu começou a olhar a questão da compra pelo AliExpress, né, para fazer isso. Não seguiu, até porque tu já tinha isso e aí tu começou a produzir em casa, né? E que o teu desejo, a tua vontade foi quando vocês fizeram uma espreguiçadeira, né? Que começou lá atrás. Essa ideia de AliExpress de comprar, né, para poder vender até mais barato do que o mercado, ela não seguiu porque tu viu que seria mais barato. Não sei se eu fiz uma pergunta antes que tu gostaria de fazer, mas não, mas que é teu custo, tua mão de obra, ela é mais barata ainda do que comprar, por exemplo, no AliExpress? Sim, ela é mais barata. Eu acho não, tenho certeza que eu consigo ter uma margem de lucro bem maior fazendo todo o processo, porque esse produto, na verdade, teoricamente, praticamente, eu criei ele, né? Então, isso já entra para algo de escassez. É um produto que, se a gente sair nas lojas aqui em Novo Hamburgo, só vai achar num lugar porque o cara é meu parceiro, né? Então, só vai achar em um lugar esse produto. E no AliExpress, por exemplo, eu posso ter várias pessoas vendendo o mesmo produto, né? Então, a barreira de entrada no mercado é muito baixa. Qualquer um pode ter esse acesso, criar uma loja e vender o mesmo produto. Não, entendi, mas a questão era a tua mão de obra, de tipo, quantas pessoas tu precisa para fazer, né, versus o custo que tu teria apenas de comprar. Sim. Por esse lado, posso pensar talvez que se a gente for colocar em números, talvez me dê uma margem maior, mas ele vai ser limitado. Eu não vou conseguir escalar ele no sentido de que, por mais que eu precise, vamos dizer, de menos pessoas, vou precisar de alguém para o suporte, a qualidade que eu vou entregar não vai ser tão boa. Eu acho que uma das coisas que você comentou antes, quando você estava nos contando um pouco toda a história, e que eu traduzi aqui na minha cabeça, é que uma das coisas que te incomodava no CLT era a falta de controle, porque a empresa não seguia o ritmo que tu queria determinar. Então, eu enxergo muito isso também, talvez assim, né? Pô, eu estou fazendo o meu jeito para a minha entrega para o meu produto, e não estou copiando para tirar só uma margem, né? Um propósito maior do que só, efetivamente, exatamente, a grana. Legal. Mas, então, tu não tem estoque do teu produto finalizado, mas tu faz o estoque da madeira que você compra. Não, da madeira também não. A gente compra conforme... se o estoque chega na metade, eu faço mais um pedido de material. Tem um estoque mínimo só para a produção mínimo só para dias. Isso, exatamente, para o mês. Assim. Então, assim, Will, uma das coisas... Posso chamar de Will? Por William? favor, é assim Will que melhor. O pessoal me conhece. Tá, eu vou me atirando, tá? Então, me desculpa. Então, uma das coisas era sobre o processo de produção. Tu chega a ter muitas... descarte das tuas peças quando você produz elas? Então, da madeira e tal? Dá para dizer que em torno de 2% as peças são pouco. Bem aproveitadas. Cara, que demais, que demais. Tu não vai me deixar falar muita coisa, viu? Não vou ter muito para te dizer, já tô vendo aqui. Tá bem preparado. Não, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui na minha colinha. Tá, então, as minhas preocupações, elas começam a se tornar menos sobre como é que tu tá para dentro. Eu acho que conselhos que eu te daria dá uma olhada bem na tua planta da tua fábrica, tá? Então, quando eu trabalhei dando consultoria para a indústria e tudo mais, uma coisa muito comum que a gente via em fábricas, e de novo, gente, uma fábrica pode ser a tua cozinha fazendo doce, tá? Então, é super importante isso que eu estou dizendo. O ritmo e a ordem das coisas, ele pode ser um gargalo que pode aumentar 10, 20, 30% o teu resultado no final para a tua saída. E como você está com uma ideia muito grande, cara, eu quero escalar, conforme tu começa a entrar em grandes volumes, um pequeno detalhe, 10 centímetros, aonde é que tu está botando a tua madeira? Qual é o tempo para tu ir pegar a madeira, para preparar ela, para botar na linha de produção? Isso começa a ter um impacto muito grande. Né? Então, assim, obviamente, eu não vou abrir, porque a gente não conversou sobre isso, mas se tu nos der um número anual que você está chegando hoje, pensa 10, 15% acima dele, pode ser a diferença entre um bom Natal ou um mau Natal. Então, o primeiro conselho é dar uma olhada na linha de produção. Tem teólogos super, né, Fordismo e tudo mais, mas basicamente olhar se não tem nada se perdendo no meio do caminho, entre onde está o material que você está comprando até onde está saindo o teu produto. Tá? Então, como tem uma indústria, isso é super importante, dar um olhar para isso. Tá?
O segundo ponto é, a minha preocupação é quando tu for crescer. Então, tu tá com uma ambição, uma vontade, uma gana, e isso é sensacional, para estar no Brasil e ser online. E uma das coisas legais que você contou da tua história, que todo mundo tem que poder aprender é, hoje em dia tem muita ferramenta para tu crescer online, que foi o que a Aline falou. Cara, desculpa, Google, que não nos patrocina, mas poderia, o Google, você procura lá como eu faço, e ele vai te dizer, e tem uma centena de ferramentas para tu fazer tua loja, para tu fazer tua rede, para tu fazer tudo. Então, o que acontece? O meio digital ele é uma catapulta para tu chegar muito longe. Então, o segundo conselho que eu tenho para te dar é como é que tu te prepara a tua cadeia de suprimentos e a tua cadeia de saída. Então, a entrada dos teus materiais, uma vez que tua fábrica parece estar bem organizada, como é que tu organiza a tua entrada de materiais e a tua saída para facilitar e tu não ter uma ruptura. Porque uma das qualidades que você comentou é, eu não quero que o meu cliente espere 45 dias para receber o material, né? E hoje em dia eu olharia bastante para a Amazon, como é que ela está fazendo. Ela está fazendo centros de distribuições e tudo mais, porque ela vai te dar essa plataforma para tu vender, para tu chegar em outros lugares. Tá? Eu olharia muito para os aplicativos locais de distribuição, Log, Rappi. Isso aí vem tudo muito para te ajudar, mas eu tomaria muito cuidado com a entrada. Quem é que te fornece a madeira? Como é que tu garante que o dia que tu dá play na Amazon, tu dá play num que provavelmente o Gil vai querer entrar, de estar no mundo e vir essa bomba, não acontece o que aconteceu com o teu pai, quando você deu ok na OLX e ele disse, cara, eu tenho que parar que eu não vou conseguir entregar. Então, assim, tu tem que pesquisar e ter 2, 3, 10 parceiros de madeira da qualidade que você quer, organizados, para que esse teu estoque não te ocupe muito espaço. Porque é bom, um estoque pequeno ele é sempre muito bom, ele é economia de dinheiro. Né? Então, tu ter a madeira para a semana é muito melhor do que tu ter a madeira para 2, 3 meses, porque você não confia no fornecedor. Então, teu fornecedor A, B e C, e está organizado, balizado os preços, organizado o processo eu te entrego em 2 dias, eu te entrego em 3, é importantíssimo para tu não ter a ruptura. Né? Porque daí o resto, cara, é só botar o pé no acelerador, que daí é como a Aline e o Gil vão te dizer como botar o pé no acelerador. Então, cuida da tua fábrica para não ter desperdício, porque no final ela é teu coração. Tum, 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 tum. A cadência dela é a tua força. E garante que você tem como entregar e tem como receber. Esse é o conselho do Diogo do dia. Perguntas? Manda bala, mano. Manda bala. É até interessante essa questão, porque isso, na verdade, já aconteceu, né? Isso já aconteceu no sentido de que, como eu falei, a gente trabalha com a madeira de 5/8. Então, na verdade, aqui na região, só essa empresa trabalhava com esse tipo de madeira, né, de 5/8, que tem 1 centímetro de espessura. Só que o valor dessa madeira, por exemplo, por tábua, ela me custava R$11. Essa madeira acabou, assim como está acabando várias matérias-primas, né? A gente sabe que está tendo um grande colapso aí também, que a gente está enfrentando um problema com o papelão, né? A gente praticamente não tem caixa hoje para fazer os envios, né? Então está bem escasso isso. Então, o fato dessa madeira ter dado uma queda e ela não está vindo para o mercado agora, fez com que eu tivesse que comprar uma madeira mais grossa, que ela é mais cara, mas eu tivesse que desbastar ela na mesma medida e ela me dá o dobro do valor hoje que eu tinha antes com a madeira que vinha já nesse formato. E aí tua margem foi pro... Diminuiu bastante. Né? Aumentaram 2 custos. Isso, exatamente. Uma das coisas que é super importante, tá? E eu não sei como é que vocês se organizam, porque vocês são poucos, tá? É realmente ter essa percepção comercial, de mercado, desculpa. Então, veja bem, quais são as regiões que produzem essa madeira? E se tu trouxesse ela de outro lugar, quanto tempo demoraria? Certo? Porque uma das belezas do mundo que a gente vive hoje e que está acelerando com o Covid é justamente o fato que se tu quiser olhar para a Argentina para trazer a madeira, você pode. É uma questão de tu te organizar. Pô, para pedir da Argentina eu preciso de 10 dias. Para pedir do Novo Hamburgo eu preciso de 3. Para pedir do Paraná eu preciso de 5. Então tu cria alternativas e monitora isso. E quando tu faz isso como uma rotina, no final do mês, no final do ano, no final de um período grande de tempo, porque tu está fazendo uma coisa para uma semana, é o teu negócio agora, é o teu legado, é a tua família, né? Então quando tu começa a fazer isso, às vezes tu dobra a tua margem, porque tu fica blindado aos problemas que teus concorrentes vão ter, porque tu está preparado para isso. Planejamento e preparação assim é rei para isso. Sabe que
esse conceito de estoque zero, ele surge aqui no Brasil, não sei se necessariamente no Brasil, mas aqui na região, pela indústria calçadista, que comprava tonéis, containers e containers de tecido, de forro, de couro, deixava tudo estocado, daqui a pouco mudava o modelo e os caras não tinham o que fazer com aquilo, tinham que repassar por custo de centavos do que eles tinham pago. Então, é um conceito que pegou muito bem, que pega muito bem para a indústria. E aí isso te dá margem para ti, de repente, pesquisar o que os caras fazem, o que os caras fizeram, o que as grandes potências do calçado aqui... A gente está falando do calçado porque é a região onde a gente está inserido. Mas o que essas grandes potências fizeram, o que elas fazem para suprir e ter o seu estoque sempre ali na ponta da esteira, que a gente fala no calçado, na ponta da esteira quando eles precisam. Então, existem materiais que tu pode pesquisar para buscar esse conhecimento para daqui a pouco suprir alguma coisa, uma área da tua empresa que tu não tem o domínio total. Tu tem o domínio sobre a tua empresa, não sobre a empresa do teu fornecedor. E aí pode acontecer o que o Diogo falou. Deixa eu só explicar para o público de casa, na verdade, que não estava aqui quando a gente estava conversando, que quando a gente apresentou o Descomplicados, a gente colocou um especialista de cada área, né? A gente falou que o Diogo era um especialista financeiro, a Aline especialista em negócios, o Gil especialista em comunicação, e que, na verdade, a gente fala de tudo um pouco, porque a gente enxerga o todo. Em uma empresa é necessário enxergar o todo, né? Existem especialistas que vai ter um entendimento muito maior naquela área, mas precisa se entender do todo. E aí a gente estava conversando muito o processo, né, que começa pelo Diogo, que é o fio condutor das outras áreas, querendo ou não. E quando a gente fala em grandes empresas, não grandes empresas, mas em empresas, geralmente a área de negócios, de produto, ela tem uma relação de amor e ódio com o financeiro, né? Eu e o Diogo, inclusive, a gente tinha uma relação de amor e ódio. Ou só ódio para quem conhece mais perto. Mas existe essa relação de ódio. Por quê? Will, acho que é importante, assim, até para... Quando a gente fala sobre lucro, a gente não fala somente de receita. E aí, Diogo, me corrija, tá? Perfeito. A gente não fala só de receita que eu vou trazer, o quanto eu vou vender, né? A gente fala também sobre a economia que eu vou fazer, né? Como eu otimizo isso. Então, o lucro é aquilo que eu recebo e que eu consigo não gastar, ou que eu gasto menos. Então, uma coisa que eu acho bem legal até, falando muito em questão já de custos do primeiro ponto, da primeira parada, quais são, para te saber quanto até uma questão de estratégia de pricing, né? Já que tu não tem muito, como tu é muito pioneiro nesse produto, qual é os teus custos fixos que tu tem hoje, né? E aí, Diogo, por favor, tá? Eu provavelmente vou te corrigir, mas fala aí. Tá, mas assim, normal, né, gente? Porque é essa relação. Que é os custos fixos, né, que tu tens, versus o quanto tu gasta de tempo para produzir aquele material, e aí tu consegue te basear, pelo menos, com o teu custo o custo que ele tem para produzir, para a gente conseguir entender quanto que ele pode colocar esse valor para não sair no prejuízo ou no 0-0. Né? Tá perfeito, assim. Acho que a dica que fica é que pricing tem duas maneiras de fazer. Ou tu faz pelo teu custo, que é o que a Aline está falando. O que me custa é o fixo mais o variável, que variável é a mão de obra hora mais o custo do material para fazer no final aquele produto, ou pelo que o mercado paga. E é muito difícil para te olhar para o mercado paga alguns produtos que você tem, porque o mercado não tem esse produto, né? Então, isso acaba sendo um teste AB, olhando para produtos similares, etc., que eu acho que também não tem muito similar ao teu carro-chefe, tá? Mas é sempre bom entender que o topo é o que o mercado paga e o mínimo tem que olhar para dentro de casa para os custos, tá perfeito, Aline? E essa dica, tu concorda que o pessoal que está em casa assistindo, né, que é a questão de nem sempre tu precisa saber vender mais para ter lucro no final. Às vezes é olhar, talvez, para os custos que se tem, que se possa diminuir, para que se tenha essa lucratividade no final. Perfeito. Se eu puder comentar uma coisa assim, às vezes a gente se engana muito, né? Nossa, esse cara deve ser milionário, a empresa faturou 1 milhão.
Só que não é assim que funciona na realidade, né? Tem que pagar um monte de conta. Então, o empresário, o Will aqui, né? ele provavelmente ele não dorme de noite porque ele não sabe se ele vai conseguir vender o suficiente para ele tirar algum dinheiro para ele. Então, quando tu olha para o ano inteiro, tu acumula os números grandes. 100 mil, meio milhão, 1 milhão, quem dera valores maiores ainda. Então, quando tu fala de uma coisa pequena, como eu melhorei a fábrica em 1%, 1%, pensa 1% do que você fez o ano inteiro, né? É o acumulado. Então, é sempre esse olhar assim que a gente vê, às vezes a gente, no dia a dia, não, 1% não é nada, vou ganhar 10 centavos aqui, mas 10 centavos em todos os meus produtos no ano inteiro. Aí isso pode ser a diferença entre ficar bem no final do ano ou ter que pedir um empréstimo no final do ano. Sabe, eu queria fazer uma pergunta, William. Deixa eu ver se eu entendi o que tu tentou nos passar, se eu entendi certo, se eu entendi de forma errada. Um conceito inovador em madeira que pretende entrar em designers de interior ou de exterior. Isso é a tua empresa? Esse é o teu foco, o teu objetivo? É, exatamente isso. Nós entramos nessa... Temos entrado... O mercado, na verdade, ele vai te puxando para isso, né? E é aí que tu vai conseguindo... a gente tem um desejo, mas o mercado, querendo ou não, ele te puxa, né? Ele te puxa para algum lado e, às vezes, não tem como nadar contra a maré, né? Se o mercado está te puxando para cá, tu tem que tentar adentrar e fazer isso, linkar com aquilo que tu deseja, né? Então, sim, a gente tem o foco hoje dos artigos em madeira decorar ambientes, trazer essa parte para design de interiores, né? Então a gente deixa de trabalhar aqui a questão produto e passa a trabalhar a questão conceito. Isso. Né? É o que a Lima quer entregar, a visão que a Lima quer passar lá para fora é o conceito inovador que vocês entregam e Exatamente. não o produto, né? Exatamente. Perfeito. Uma coisa, assim, falando bem em parte de vendas, tá? De negócio, tá, Will? Qual é a premissa de vendas? Né? O cliente tem um problema, eu tenho a solução. E o que normalmente as empresas, os profissionais, seja o que for, entrega? Entrega o como. O como eu soluciono o problema. E, na verdade, o erro está aí. Porque todo mundo sempre falou como solucionar. E não o porquê. E hoje, com o mercado tão inchado, né, mesmo que seja, tu tenha diferenciais com o teu produto, o teu serviço, com o mercado inchado, o como já não faz a diferença. E aí vem muito forte essa questão do porquê. Né? Quando tu trabalha com essa questão, e até a gente brincou há pouco sobre humanizar, quando tu fala o porquê, tu explica o porquê, tu vai solucionar, e aí tu consegue agregar mais informações para o teu cliente, isso facilita. Então, assim, o como tu virou, o porquê tu virou empreendedor e não como tu virou. Não foi porque tu estava cansado de CLT, foi porque algo te motivou a sair daquilo que era um hobby. Né? Então, por quê? Então, nisso, na hora de tu precisa passar de alguma forma através dos teus canais de venda, seja ele com um vendedor, seja ele dentro das redes sociais, através de um site, tu precisa explicar o porquê. O porquê que eu tenho que comprar isso? Porque talvez não seja uma necessidade minha. Talvez eu bato o olho e me interesse. Mas aí vai ter que ser o porquê. E aí tem toda a história. Por que eu tenho que comprar uma espreguiçadeira? Talvez eu não precise, eu já tenha. Né? Mas o porquê? Porque eu vou olhar ali e eu vou ver as crianças brincando na piscina junto com os avós e isso me toca. Então tem o porquê aquilo vai me fazer feliz, aquela compra vai me fazer. Às vezes é o contexto que não tem nada a ver com o teu produto. Então, isso é uma das premissas assim, que vem mudando. E uma segunda dica, e aí isso também é para o público geral, a gente está falando para o Lima, mas eu acho que é num público geral, que é a questão de como tu vai vender. Tá? Quando eu olhei o teu questionário, eu vi um super potencial, que tu tinha uma vontade de trabalhar com espreguiçadeira, mas deu certo o cabide. Então, tudo bem. Mas tu pode vender os dois. Tu pode ter esses dois produtos. E aí, eu acho que daí mais o Diogo vai nos ajudar com isso, é entender qual é o teu tempo de produção para essa espreguiçadeira e de
e de pessoas envolvidas, se isso tem muito tempo, porque eu vejo um super potencial. Hoje tu vende só para pessoa física, né? Os cabides a gente já tem revendedores, né? Legal. A gente conseguiu escalar ele dessa forma, então hoje a gente tem revendedores no Rio, São Paulo, Paraná, então tem pessoas que revendem nas suas próprias lojas, né? Então a gente tem um valor para revendedores, né? Isso é bem legal. Então, assim, quando a gente encontra o nicho que a gente tem que trabalhar, a gente tem que entender primeiro, né, quem é o nosso público-alvo. E aí, olhando para a tua empresa, eu vejo algumas frentes que a gente pode trabalhar. Porque hoje, teu trabalho no 1 a 1, ele é um trabalho moroso. Por mais que seja na internet, seja mais rápido, tu pega uma grande massa, é volume. E aí, tu imagina trabalhar com algo que te dê um retorno maior, né, que poderia ser a espreguiçadeira, com um combo maior de venda fechada. Talvez o teu tempo de produção fosse maior. Otimizado, né? Exatamente, mas também a tua receita seria maior. Então, quando eu olhei para a tua espreguiçadeira, eu vi uma oportunidade de negócio para hotéis e condomínios. Por quê? Porque isso eles querem oferecer desde sempre. O hotel precisa oferecer uma imagem bonita. O condomínio fechado de luxo, ele precisa mostrar qualidade. Então, o comum para isso, que é aquelas espreguiçadeiras de plástico, não funciona. Ele precisa ter o diferencial. E a espreguiçadeira artesanal com uma madeira bonita, diferente, é o que vai chamar a atenção também. Então, assim, tu imagina chegar num hotel lá em Gramado, que eu acho que tem tudo a ver, né? E ter um custo melhor, ter uma entrega diferenciada e tu fechar um pacote. Condomínio de luxo em São Paulo, um condomínio na praia em Santa Catarina. Então, assim, ó, perfeito, Aline. Vou ficar quieto. É isso. Então, assim, o público-alvo a gente precisa encontrar. Para este produto, eu posso ter essas pessoas, né? Que é uma mulher de 20 a 40 anos, que é a classe X, né? Que pode pagar, e ela está onde? Ela está na internet, talvez ela não esteja no Instagram. Talvez ela não esteja acessando o site, mas talvez ela esteja escutando a rádio, talvez ela esteja numa sinaleira recebendo um panfleto, né? Eu acho que é bem por aí, Aline. Pulverizar o teu alcance. Ou seja, como a gente não está falando de um público específico e a gente está falando do macro, a gente está falando do micro, porque o macro pode comprar, essa rede de hotéis pode comprar as tuas espreguiçadeiras com um valor agregado e tudo mais, e aí tu vende para o hotel ou para o condomínio, enfim. Mas e aí quem compra o apartamento? Que não é quem administra o condomínio. É quem vai querer os teus outros produtos menores que casam com o design do apartamento. Então a gente fala de macro, a gente fala de micro, ou seja, a gente está falando de classe social desde o A até o C, até o D, que podem consumir os teus produtos. A maneira da gente explorar isso é como nós vamos chegar até a classe A, a classe B, a classe C, a classe D e entregar para eles o que eles querem. Às vezes não necessariamente o que eles querem no momento, porque pode ser tu suprir uma dor, mas pode ser tu instigar um sonho, né? Ou seja, a gente trabalha muito em relação a isso com mídia, porque às vezes nem o próprio empreendedor sabe que precisa de mídia. Mas um exemplo que eu sempre uso muito com os clientes aqui da rádio é o seguinte, cara, tu pode ter o melhor produto, tu pode ser a melhor empresa, o maior comprometimento com a qualidade, com agilidade, com o preço do teu segmento. Mas se ninguém souber disso, o teu concorrente, que é um picareta, vai vender no teu lugar. Não vai ser o teu produto excelente que vai chegar na mão do consumidor final. E o engraçado é que muito do dropshipping tem isso também, né? Que você estava estudando. Eu gosto muito de encontro do que o Gil está falando, eu gosto muito da seguinte frase. Gente, isso é muito forte no mundo corporativo, assim, que não basta fazer, tem que falar que fez. E muita gente fala que faz, mas não faz, só que eles falaram. Então, eu te conheci antes por tu falar. Talvez tu esteja fazendo muito bem, mas tu não fala, tu não conta. Então, precisa contar. Hoje tem que contar. E aí, a importância do público-alvo, que para mim é o primeiro ponto da venda, assim, do início da venda, que é definir o público-alvo, porque o meu processo de venda, ele vai mudar conforme o meu público. Então, se hoje
tu tem um público para os cabides, por exemplo, de mulheres de 20 a 40 anos, né? Porque veio isso de informações Sim, do correto. Google Ads. Qual é a classe delas? Sabe? Classe AB, classe CD? A classe AB. Classe AB, perfeito. Qual é o comportamento da classe AB? Ela está em quais canais? Né? O que ela gosta de ver? Ela precisa enxergar uma qualidade diferente e a tua conversa, a tua entrega, a tua apresentação dos seus produtos é diferente. Ela tem que ser diferente. Deixa eu fazer uma provocação. Posso fazer uma provocação? A classe AB é a senhora, a senhora, a mulher que compra o teu produto, classe AB. E a classe C e D, que está agora com a possibilidade de comprar um apartamento, a sua primeira casa própria, o seu primeiro imóvel próprio, que vai precisar e sonha em trabalhar o design todo dela, sonhou desde sempre. A gente não atende, ou a gente teria que ter condições de atendê-las também. Porque esse é um mercado que cresce exponencialmente no Brasil. Aquele que, lógico que pagava aluguel, porque só tinha condições do aluguel, e agora surgem possibilidades via financiamento bancário e tudo mais, facilidades no financiamento, de ter o seu... Entende que o teu nicho é muito maior, muito além da classe AB. É interessante essa tua colocação, porque uma das coisas que cresceu muito na questão da nossa divulgação foi as pessoas criando Instagrams Meu Primeiro AP. Exatamente. Quem fez a pergunta não foi o Giovanni, foi a Giovana, que está comprando o primeiro AP, ela queria... Isso é verdade. E que eu percebo assim, ó, deixou de ser um luxo, um luxo a questão do design, de eu formatar o design do meu apartamento. Porque eu percebo a Giovana, por exemplo, com 20 anos, sair daqui de Novo Hamburgo e ir até São Leopoldo buscar uma luminária, porque ela quer aquela luminária. Entende que o perfil do consumidor literalmente está mudando. Mas tu fez uma provocação e agora eu vou ser polêmica, né? Porque quem me conhece aqui na Felicidade sabe que eu sou a pessoa mais cancelada. Ela vai ser polêmica. Estou aqui para isso. Que é o seguinte, as pessoas, elas têm, e eu tenho uma visão, e aí por experiência mesmo, que é a classe AB, ela é atingida de várias formas, né, Gil? Por diversos meios de comunicação. E ela tem dinheiro, né? Ela tem o poder de compra dela, de decisão de compra é muito mais rápido, né? Só que ela tem diversas opções. E ela não é fiel àquilo. Então, ela troca muito rápido. Depende do qual vai ser o teu combo, o teu serviço de valor agregado que tu vai ter na tua entrega. Já a classe CD, e não estou falando só classe CD, mas assim, essa questão de a Giovana, que tem 20 anos, né? A Giovana, agora ela foi efetivada há pouco tempo, né? E a gente não está falando que a Giovana está rasgando dinheiro no seu apartamento. Mas ela tem um sonho, e essa pessoa ela vai ser fiel. Então, se tu contar essa história no teu canal de venda, né, da Giovana, a Giovana entrar na tua rede social, no teu Instagram, Gil, me corrija, tá? Que é olhar, assim, uma Maria, que também tem 20 e poucos anos, recém comprou o primeiro apartamento, e ver ela realizando um sonho, ela vai ter essa questão de se espelhar, né? E aí que muda toda essa questão do teu processo de venda, porque sim, ele muda de acordo com as pessoas. O jeito que tu vai falar tem que ser diferente, a estratégia é diferente. E atirar em todo mundo, às vezes tu te perde, não atira em ninguém. Então, eu acho que isso é super importante. Talvez hoje esteja para todo mundo. Talvez a espreguiçadeira seja um nicho mais jurídico, de pessoa jurídica, né? Talvez o cabide não. E aí, por isso existem tantos canais de comunicação, tantas estratégias de comunicação que o Gil, né, que vai falar sobre isso, mas principalmente da minha parte, é definir o teu público para te entender daí com a próxima etapa como tu comunica, porque é diferente sim e precisa dessa comunicação diferenciada. Mas o que eu queria te perguntar é qual é o teu processo de venda hoje? O que tu faz para que os clientes cheguem até ti? Como eu já comentei, né, comecei a estudar a questão do marketing digital em si. Então, hoje a gente trabalha mesmo uma estrutura de funil de vendas pela internet, pelo Face Ads, né? Somente pelo Face Ads hoje. A gente ainda não trabalha com Google Ads, mas é um próximo passo, porque
Na verdade, as coisas dentro do Lima, elas aconteceram de forma muito rápida. Então, agora veio a tempestade, agora tem que se colocar as coisas nos devidos lugares e tudo mais. Né? Então, hoje a gente entrega isso totalmente através das mídias sociais. Né? Então, tu faz os anúncios no Google Ads, tu faz impulsionamentos nas redes sociais. Exatamente. Tá. E é através dali que vem. Isso. Antigamente, tu fez a tua primeira venda pelo OLX. Sim. Entendi. Não, é interessante como tu tem a plataforma que eu pesquisei, foquei nela, que foi o teu Instagram. Tu tem 122, um pouco mais de 123,6 mil seguidores, com apenas 122 publicações. Então, é um salto extraordinário, porque muitas empresas têm 10 vezes essas publicações e não tem esse número de seguidores. Então, vocês deram um salto muito grande. Agora, como que a gente pode fazer? Tu falou sobre marketing digital. A gente sabe que a grande parte das pessoas que faturam com marketing digital vendem produtos de terceiros. Ou seja, a única força que o empreendedor ou o produtor precisa fazer, ou o escritor, ou qualquer outra coisa, precisa fazer é se inscrever num site Hotmart da vida. Sim. E alguém do mundo vai vender para ele. Entende? Que o salto é muito maior. Então, o universo do marketing digital é muito maior do que a gente está acostumado a ver. Então, tu já imaginou o quanto a gente pode aumentar o número de vendas trabalhando essa estratégia que a Aline nos falou, em que a gente trabalha isso aqui focado no público X, isso aqui focado no público Y, isso aqui focado no público W, entende? Pulverizando as divulgações da tua empresa e o número de pessoas que tu pode alcançar. A gente está falando de um salto exponencial. Assim, acho que eu vou tentar falar graficamente. O cara dos números, desculpa, Ju. Aí traz aqui o projetor, aqui só um minutinho, pessoal. Não esqueçam, para quem quiser se inscrever depois também, para participar dos complicados, para trabalhar, para vir e gostar, o Diogo gostar, tem que vir com uma planilha de Excel. Por favor, por gentileza. Ou um gráfico bonitinho. Explore o OKR. Mas, assim, isso que o Gil está falando, ele é uma coisa que, de novo, vamos voltar porque eu estava comentando de custos. Se para tu quer chegar a um público, imagina um círculo muito grande, tá? Esse é teu alvo. Tu tem um custo para chegar nesse público, né? Tu está fazendo um investimento em dinheiro para chegar nesse círculo inteiro. Então, o que o Gil está dizendo é, ao invés de tu investir para pegar todo esse círculo e tem partes dele que não interessam, tu faz um círculo melhor focado aqui para um tipo de produto e um tipo de perfil, um outro aqui. Então, ao invés de ter um círculo gigante que tem um custo, tu tem 3 círculos médios e tu consegue ser mais eficiente. É isso, Ju? Exatamente. E aí tu consegue economizar aqui e ter mais rentabilidade. Exato, também. É isso que eu ia dizer. Ele é mais eficiente em alcance da tua comunicação, ele é mais eficiente em receita, que eu vou converter, e eficiente também nos meus custos. Ou seja, não se preocupar só com quem é o cliente da Lima, mas quem é o cliente do Cabide e quem é o cliente da Espreguiçadeira. E o que eu faço para fortalecer a minha marca? Sempre quando pensarem em conceito de madeira, vão pensar em ti. Exatamente, é ter autoridade. Né? Eu vou lançar mais uma polêmica. Hoje eu estou polêmica. Mas a minha segunda que eu gosto muito do marketing digital. Eu acho incrível como ele veio para facilitar. Hoje as pessoas, elas sobrevivem do marketing digital, né? De estar em casa vendendo as suas coisas. Assim. E isso é incrível. Mas eu gosto muito da forma tradicional. Gosto muito da forma tradicional e eu acho que hoje talvez seja um diferencial, né, a forma tradicional. E aí, quando eu vejo as espreguiçadeiras, eu vejo um portfólio muito bonito e eu vejo o Will ligando para uma rede de hotéis ou para uma incorporadora. É incorporadora? Que fala, né? Uma incorporadora dizendo, eu queria marcar uma reunião para te apresentar os meus produtos, que tem total sintonia com a tua entrega de conceito de local. E o Will fazendo isso. Simples. Funil simples. Mapeia, vê qual é a sintonia que se tem e conta essa história. Entende? E oferece um preço. Tu vai converter.
talvez tu tenha a questão de fidelização dele para outros empreendimentos e tu tenha um case. O quanto é importante um case de sucesso para te mostrar, para te levar para outros. E aí vem muito o que o Gil falou. Talvez nesse condomínio tu faça e aí tu consiga também entregar isso para casa de um morador lá na Serra ou o próprio cabide. E olha só, tu faz uma venda conjunta. Então, o quanto é importante o Will, que é o dono, né, hoje, e que tem mais propriedade sobre o assunto, mapear quem são os prospects e o porquê seriam, ter um portfólio bonito de apresentação, ligar e ir. Ninguém melhor do que tu vai conseguir vender o teu produto. Com certeza. Sim. Sabe que a gente... o mundo, por mais globalizado que está, ainda nos exige atenção redobrada, assim. Né? Personalizada, né? Personalizada e redobrada e personalizada, assim, no sentido de estar atento às mudanças. Eu, por exemplo, não sei se sou mais novo, mas enfim, não sou mais velho. Eu vivi um tempo das vendas em que era humano, em que essa colocação do humanismo era tipo cara a cara, olho a olho. A venda era feita assim. E aí o mundo se transformou e se digitalizou e as vendas começaram a ficar todas elas digitais. Não precisava mais do olho a olho. Agora nós voltamos para um ponto onde se une as duas coisas. Onde o cara a cara é essencial para grandes passos, para grandes negócios, e nenhum mega empresário vai fechar um negócio se ele não te olhar no olho. Isso vem porque provavelmente a geração dele é a geração anterior à nossa. Né? A cultura é outra. E assim, tu vai alcançar ele, porque tu olhou olho a olho, mas também tu vai alcançar aquele que não quer olhar a olho. Ele não só quer comprar. Ele só quer... Gostou do teu produto, compra, chega na casa dele, ele não teve contato, entende? A gente está chegando nesse ponto. Antes do Diogo... O Diogo vai vir com gráfico. Vai vir com gráfico Excel para finalizar. A gente vai dar depois para o Will offline algumas dicas bem específicas para ele, porque ele nos passou informações sigilosas, né, da empresa. Mas aqui a gente está tentando mostrar para vocês. Primeiro, eu acho que o primeiro tema importante da gente trazer com a Lima é a questão do empreendedorismo do Will, que eu acho que é bem importante, eu acho que é inspirador, né, para quem está nos vendo. E aí eu queria, assim, a gente finalizar com grandes dicas, blocos de dicas, assim. Isso. O que eu queria dizer é o seguinte, que é para ti e para todo mundo que estiver vendo. O que vocês não fariam pelo sonho de vocês? Certo? Uma vez que tu decide, cara, esse é meu sonho, o que eu não faria? E aí eu queria reforçar bastante, Will, que tu tenha uma oportunidade de crescimento B2C, né? Que é com o consumidor, através de, como o Gil falou, focando numa estratégia para chegar no teu cliente e ser escalável. Mas, olhando o teu tamanho hoje, o quanto representaria para ti, para tua família, para o teu negócio, tu entrar num hotel e ele te pedir 100 espreguiçadeiras? Isso é 15, 20% do que você faz no ano inteiro? Em espreguiçadeiras, com certeza. Tá? E vamos lá. Se tu sair daqui até tu chegar na tua empresa, quantos prédios residenciais não vão ter que precisam desse número? E aí, de novo, quero reforçar isso porque tu viveu isso, né? Tu te botou numa posição, cara, e fiquei travado até eu fazer isso. E eu tenho certeza que, se tu levar para o teu coração isso que a Aline e o Gil te disseram, tu vai achar alguém que tu vai estar andando na rua e tu vai dizer, cara, deixa eu anotar esse telefone, deixa eu ligar para ele. E aí tu vai ligar para ele e tu vai ver que na primeira ou na quinta ligação tu vai fazer a venda de 100 espreguiçadeiras. Ou tu vai chegar muito perto disso. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Porque uma das coisas legais e motivos que a gente escolheu para estar aqui foi o teu porte, o teu crescimento rápido, a tua inovação e teu conceito. Então, assim, pode parecer um conselho não tão técnico, não tão no detalhe, não tão segue esse checklist, mas a garra você tem. Então, acredita que se tu fizer, eu tenho absoluta certeza que vai mudar. Tu vai dar um passo, tá bom? Com certeza.
Isso aí, sigam seus sonhos. Diogo, deixa eu te fazer uma pergunta, assim... Uma só? Porque na verdade a gente vive nesse amor e ódio e que no fim todo mundo se ama, né? Eu sou dependente da área financeira, tu é dependente da área de negócios, da área comercial, né? Nossas áreas. E quando a gente fala da espreguiçadeira, né, que provavelmente tem um ticket maior, com certeza, né? Qual seria de fato o cálculo, não para saber o valor do produto, mas para que a gente pudesse entender de tempo de produção dele, né, dentro da equipe, versus o valor que fica de fato, né, tirando, e aí tu me ajuda, o material e mão de obra, porque às vezes talvez é o lucro, né, que vai ficar da venda de fato, ele é baixo e talvez não compense. Isso é bastante variado, tá? Bastante variado. Acho que boa pergunta. Ele vai depender muito do teu objetivo como empresário. Porque se não é uma coisa que você faz como regular, então o vender 1 a 1 para o consumidor, tu tem que cruzar isso com os teus objetivos do momento, tá? Então, às vezes, uma grande empresa, na hora que você fechar a venda das 100 espreguiçadeiras, e aí eu quero que você ligue para a gente para dizer que fechou. Com certeza. Tá? Quando você fizer isso, você vai dizer, legal, eu tenho que produzir. Aí tu vai negociar com ele, eu preciso de 2 meses, eu preciso de 1 mês, eu preciso de X tempo. E ele vai negociar contigo preço e prazo de pagamento. Então, às vezes, mais interessa você fechar um grande negócio para acabar o que você tem de estoque ou poder aparecer, que tu quer um case, como a gente fala muito, né? Às vezes o case, tu quer fazer o case de graça. O que é de graça? É pelo custo. Porque tu precisa conquistar o primeiro cara para tu pegar o segundo, terceiro e quarto e ganhar dinheiro. Às vezes, tu precisa garantir estabilidade. Então, a gente fala muito disso agora, né, no momento de incerteza do mercado. Então, tu fechar esse negócio com ele, que tu vai entregar 10 por mês e tu vai receber 10 por mês, te permite, até dar um desconto, porque eu garanto que o meu mês tá ok, e essas famílias que dependem de mim, porque isso é uma coisa que muita gente também não entende, e eu gosto de falar isso. O empresário, ou a grande maioria deles, o empresário moderno, atual, ele se preocupa com quem está trabalhando com ele. Ele não quer que aquele funcionário que ele vê todo dia, que é um tipo de família para ele, fique na mão. Então, sabe, se fica... Às vezes a gente não dorme porque a gente está preocupado se o funcionário vai estar bem no outro dia, né? Então, às vezes isso é o que é mais importante. Então, eu diria seja bastante flexível e alinhado com o teu propósito. Às vezes vai doer. Eu vou vender 100 espreguiçadeiras de graça. Vai doer. Mas se teu objetivo é vender 1000, então vale a pena. Entende? Porque o teu trabalho, o teu esforço de venda, ele é extremamente... ele é mais moroso, porque o valor é mais alto, mas ele compensa, né? Que é o teu trabalho de volume. Com certeza. Né? Então, essa era a minha pergunta para o Diogo, até para saber... E aí, assim, Diogo, existe um percentual, por exemplo... Não tem. Eu acho que eu diria... O que ele vai te permitir é ganhar otimização, porque tu vai planejar antes. Então, na hora que tu fechar esse negócio, tu chegar e disser... é a Gabriela, que é a tua esposa? Isso. Traz o champanhe! Na hora que você disser isso, tu vai ter uma oportunidade que você não tem hoje. Porque tu não sabe quanto que você vai vender amanhã. Você não sabe. Quando você faz uma venda grande e que te compromete por um prazo de tempo grande, isso permite que tu te organize para ser muito mais eficiente. Então, assim, vai depender muito da organização que eu tenho hoje. Por isso que não tem uma porcentagem, ou do tipo de produto ou de serviço que a tua empresa faz, né? Mas se tu não, quando entrar essa ordem grande, esse pedido grande, tu não parar e disser como é que eu vou atacar esse problema, essa situação que eu criei, tu vai estar sendo ineficiente. Tem espaço para ganho aqui. Seja numa negociação boa com o fornecedor. Então, cara, eu vou precisar de 100 quilos de madeira, mas tu não precisa me entregar tudo na hora. Então, eu já assino agora contigo, mas eu quero um desconto de 5%. Então, você vai ganhar no volume, né? Tu vai poder organizar, daqui a pouco, aquele cara, aquele estagiário, promover ele, ou aquele amigo, dizer, eu vou precisar de ti, que eu sei que você trabalha com prestadores de serviços que não são tão regulares. Você vai poder dizer, cara, eu te garanto 3 meses, mas eu preciso de um desconto aqui durante esses 3 meses, tu tem a garantia e eu tenho... E aí tu consegue trabalhar nesse processo, né? A fábrica ininterrupta, fazendo isso 24 por hora. Porque todo mundo deve ter feito isso, né? Quando você faz uma coisa por muito tempo seguido, você começa a achar pequenas eficiências e pequenas maneiras de ficar mais confortável de fazer isso. Então a própria equipe
que fazia uma espreguiçadeira por hora, ela vai fazer uma a cada 50. Depois de ter feito 100. É experiência. Então, assim, não tem como te dar uma porcentagem porque tem muitas variáveis no processo. Perfeito. Mas só que se tu não pensar nisso, tu não vai evoluir nisso. Então, pense. E então, para fechar, quais seriam, assim, os teus 3 principais pontos, né, financeiros, e aí linkando também para o público e também do que a gente tirou da história do Will e da Lima para hoje, assim? Negociar sempre, por mais cansativo que seja. Sempre tem espaço para negociar, para dentro e para fora de casa. O tributário assusta, mas sempre tem ganho para ter no tributário. Bate um olho nisso. Tá? Pô, 3 você me ferrou, né? Já falei tanta coisa que não... Não, mas ele falou de empreendedorismo antes também, que eu achei importante. Eu daria o teu terceiro ponto, Dá pra mim. Que é a pessoa que tem a sua empresa, seja o seu negócio, é olhar primeiro para o financeiro. Ele é o principal ponto. Por isso a gente colocou Olhar o sempre, jogo né? aqui. Acho que é olhar sempre. Olhar sempre, mas assim, é o primeiro ponto. Antes de se desesperar que tem que vender, é ter que entender quais são os teus custos, o que tu tem em casa, assim. Esse conhecimento que eu acho que hoje o desespero é tanto de vender que acha que é isso que vai trazer, que não olha para o principal. Perfeito. É mais simples do que parece, tá? Eu não sou tão inteligente assim. É mais simples do que parece. Certo? Certo, com certeza. É mais simples do que parece. Bom, gente, lembrando que o Descomplicados é uma promoção da RF Assessoria Jurídica. E agora o Robson tem uma dica pra gente. Olá, eu sou o Robson da RF Assessoria Jurídica e a dica de hoje é sobre restituição de ICMS na conta de luz, cobrança indevida. A cobrança indevida de ICMS na conta de luz dos consumidores, tanto pessoa física como pessoa jurídica, pode ser verificada todo mês na conta da sua energia elétrica. A restituição não é automática, é necessário entrar com uma ação judicial de restituição de valores pagos indevidamente de ICMS na conta de luz dos últimos 5 anos, bem como terá o valor das próximas contas reduzidas, gerando uma economia mensal de mais ou menos 30% em sua conta. Dúvidas ou mais informações, entre em contato com a RF Assessoria. Então, quem tiver mais dúvidas, ele está super à disposição ali para ter essa consultoria e ajudar vocês nos seus negócios aí a facilitar e achar brechas, né, para não ser engolido pelo sistema. Bom, Will, a gente te agradece muito. Ainda acho que o Diogo trouxe uma parte que realmente nos tocou e foi um dos motivos, sem saber muito bem também, que fizemos essa escolha. A gente gostou muito da Lima, assim, e do que vai proporcionar no futuro e do potencial que tem. Então, fazendo um breve resumo, assim, além de te agradecer, o resumo da minha parte de negócios, assim, falando de vendas, são 3 tópicos, assim, para mim, para a Lima hoje. Encontrar o teu público-alvo para cada produto, tá? E muito agora do que o Diogo falou da espreguiçadeira, para mim, eu acho que é o teu produto. Eu vejo a Lima daqui 1 ano, se tu pegar essa diquinha que eu te dei aí de mapear, eu vendo tu fazendo essa ação comercial e aí tu tendo uma equipe para fazer essas entregas maiores. E tu tendo menos trabalho de enlouquecidamente trabalhar com digital e continha, sabe? Tu vai para um outro patamar. Então, acho que é super importante, porque assim, não que o teu trabalho vai diminuir, mas a tua loucura de frentes que tu tem que trabalhar lá diminui, a tua ansiedade, né? E eu acho que tem um super potencial, e eu acho que é um nicho muito legal de tu explorar e bem diferente. Tá? Então, a partir de agora, já sai daqui olhando ao teu redor. Então, o primeiro acha teu público para cada produto agora, nesse momento. O segundo ponto foca sim nas espreguiçadeiras, que era lá atrás, quando tudo iniciou, e eu acho que é esse sim o teu futuro para o próximo ano, tá? E eu não sei se ainda não dá tempo para esse verão agora de acontecer. E o terceiro ponto é a questão de, quando tu trouxe para a gente que hoje o teu produto mais rentável é o cabide, e aí a gente vai ver agora offline, de fato a gente precisa descobrir isso. Então, entendimento do que é mais rentável. Tá? Certo. Gil. Que satisfação, Aline, me chamando. Eu me sinto uma âncora. Cara, eu acho que são 3... acho não, tenho certeza, são 3 pontos que a gente pode te ajudar. Eu no teu lugar, eu tentaria me atrelar ou me aproximar de uma marca consolidada do mercado.
E aí, para isso, se tu quiseres, a gente pode falar sobre a felicidade, porque de fato é uma marca consolidada e que vem crescendo exponencialmente, porque não só comercialmente pode te trazer vantagens, mas consolidação de marca pode te ajudar muito. Outra, eu pensaria na reformulação do teu site, deixaria o site com a cara mais daquilo que tu queres para a tua empresa, que é inovação. Então, um site com a cara de inovador, um site inovador representando a empresa, que é aquilo que a empresa quer, a Lima. E eu pulverizaria as tuas divulgações. Além de trabalhar, fortalecer ali, usar todas as ferramentas que o Instagram te oferece, que o Facebook te oferece, pulverizaria ainda. Faria alguma coisa não precisa ser muito investimento muito alto, mas alguma coisa de impresso, revistas segmentadas, ou jornal local, a rádio, e fortaleceria as redes sociais. Mas eu acho que o principal ponto aqui de tudo que eu falei é tu se atrelar ou se aproximar de uma marca que pode consolidar e te trazer... Te alavancar. Alavancar. Essa é a palavra. Cara, esse cara... Esse homem... Não é só bom com os números. Gente, então, queria agradecer, Diogo. Queria me agradecer também. Não, e o Gil por essas dicas. Helene, eu te agradeço. E agora é o momento do Will, gente, mostrar para os nossos mais de 50 mil pessoas nesse nosso mundo digital da felicidade, falar... Eu quero que tu venda agora a Lima, e na verdade não precisa vender, assim, a gente já comprou a Lima sem nem comprar antes, sem nem saber a nossa necessidade mas a gente já comprou antes, mas aí tá teu momento, teu espaço para falar para o nosso público o que a Lima faz hoje, passar teus canais, teus contatos, né? Vende teu sonho. Tá aí teu momento. Acho que todo empreendedor sempre sonha em ter momentos assim, né? Onde a gente pode trazer aquilo que a gente acredita, né? Então, a Lima hoje, ela vem entregar para os seus clientes, né? Ela tem como objetivo maior tornar cada ambiente especial, único, trazendo inovação, sofisticação, né? Agregando principalmente um dos nossos ideais, que sempre foi agregar o rústico ao moderno, né? Então, entregar esse diferencial para os ambientes, fazer com que cada um que chegue em casa consiga enxergar isso através dos nossos produtos. Então, passa as redes. A gente vai colocar aqui embaixo as redes também da Lima, Artigos em Madeira, que é incrível para vocês acompanharem. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Me segue no Instagram. Mas a gente quer te agradecer, Will, por ter vindo. Agradece a Gabriela também por estar em contato conosco. E para quem não sabe, gente, vai abrir agora, nas próximas semanas, as inscrições para quem quiser também se inscrever e receber essa consultoria. Aqui está editado, mas a gente está mais de 2 horas já conversando e vai conversar mais um pouquinho ainda. A gente tem uma entrega super legal e é gratuito. É gratuito. O nosso intuito é ajudar vocês. Eu acho que é um momento difícil. A gente vai... 2021 ainda vai ser mais ou menos, mas pode ser muito mais fácil. E a gente está aqui para ajudar. Se nós considerarmos desde o início do contato com a Lima, a gente está falando de mais de 20 horas de consultoria, questionários e conversas. Exatamente, exatamente. A gente te incomodando há tanto tempo assim, é isso? E além de ter esse espaço de poder divulgar o seu produto, o seu negócio, né, o seu serviço, para a nossa base aí de ouvintes e telespectadores fiéis da felicidade. Então, eu queria agradecer a todo mundo e a gente segue aqui. Obrigado. E até o próximo episódio. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pessoas no mundo digital. Calma. 54. Calma, respira. Vamos de novo. Erramos os números. Bah! Focou, né?